Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tenho mais uma entrevista com a Clara Neto. A Clara é professora de português, literaturas, mora na Suécia há muitos anos, ela vai contar quantos. Ela tem uma filha e ela também é idealizadora de projetos de literatura e teatro para crianças aqui na Suécia. Nessa entrevista vamos conhecê-la um pouquinho e falar um pouquinho sobre a vida dela aqui, trajetória. Então, muito bem-vinda, Clara. Muito obrigada, é um prazer, não é? Estar aqui com você e com esse cachorrinho também. Tá aqui, Lubis, ela quer participar da entrevista. Então, se apresenta um pouquinho para as pessoas. Então, eu me chamo Maria Clara Neto Anderson, mas as pessoas me chamam mais de Clara Neto, né? Mais prático, né? E eu realmente cheguei à Suécia em 1991 e resido em Gotemburgo desde então. Não é? E sou pernambucana mesmo, da gema. De raiz. É da raiz mesmo. E gosto muito de cultura e trabalho com cultura aqui em Gotemburgo, quer dizer, aqui em Gotemburgo não, na Suécia eu já posso dizer, mas é uma coisa assim, como se fosse um hobby, é uma coisa voluntária, é um trabalho voluntário. Não é? Você não ganha comprar isso, não, né? mas é um trabalho que eu amo fazer, realmente, que é divulgar a nossa cultura e a nossa literatura brasileira para as criancinhas aqui na Suécia. E sou professora de línguas, não é? Trabalho com português e espanhol. Muito bem, então gente, a gente vai começar agora. Vocês vão conhecer um pouquinho a Clara, a trajetória dela. Mas se vocês quiserem assistir outras entrevistas como essa, tem várias aqui no canal. Então aproveite e faça um Flávia Flix aqui, tem muitas entrevistas. Vamos começar? Vamos lá! A perguntinha que eu costumo fazer para todo mundo: o que te trouxe à Suécia? Normalmente, como a maioria das brasileiras, foi o amor, não é? O amor. Então, eu conheci o amor sueco na cidade do Recife e desde então nós decidimos vir morar na Suécia. Então, foi em 1989 que a gente se conheceu, lá, e daí eu vim para a Suécia em 1991, casada. Uau. Então foi por isso que eu vim para a Suécia. Nem sonhava em vir, mas vim. Não, a gente não pensa assim, do Brasil vir para a Suécia, não, né? Pensa não. Clara, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no seu início de vida aqui na Suécia? Ai, meu Deus, eu achei a comida bem diferente. Eu não conseguia comer muito bem, porque tinha muita pimenta também. Pimenta? Muita pimenta na culinária sueca. E então eu tinha dificuldade de comer, eu achava ruim, tudo eu achava ruim, meu Deus do céu. Até que um dia eu comecei a gostar, do nada assim, mas foi difícil. E também foi frio, por exemplo? O frio, assim, eu sou nordestina, não é? Então na minha cidade, no Recife, não tinha inverno, esse inverno como era aqui. Mas eu acho que eu consegui sobreviver bem. Mas para mim o pior de tudo era não poder me comunicar com a minha sogra. Uma das coisas mais difíceis no começo, porque todo mundo falava inglês, mas a minha sogra não falava. Era uma pessoa muito querida também. Daí que foi uma das coisas mais difíceis, foi não poder conversar com aquelas pessoas que eu mais queria no sueco. O frio foi difícil também, mas eu me acostumei bem rápido. Já que você falou no sueco, você aprendeu sueco rápido, né? Como foi? Aprendi. Na verdade, eu já tinha estudado vários idiomas antes de vir para cá. Eu havia já estudado o inglês, o espanhol, o alemão. Então, quando eu cheguei aqui na Suécia e comecei a estudar, eu entrei primeiro na Folkuniversitetet, antes de eu começar no SFI. E lá eu percebi que não era tão complicado, que eu tinha assim mais facilidade por causa da língua alemã. É parecido, né? Sueco e alemão. Sim, tem umas semelhanças. Me ajudou bastante. E outra coisa, eu acho linda a língua sueca. Eu acho também, tive um amor assim, o amor não foi só pelo sueco. Porque eu acho feíssima. Não, mas foi pela língua, porque ele me ensinava muitas músicas. E daí, através das músicas suecas que eu aprendia com ele, meu ex-marido, agora atual ex-marido, ele me ensinou muitas músicas, eu amava as músicas. E aí eu acho que aquela melodia me conquistou. Talvez tudo, talvez o processo fez você achar essa língua bonita, né? Porque de cara assim, né? Eu acho lindo. O que você sabia sobre a Suécia antes de mudar para cá? Expectativa, realidade? Na verdade, antes de eu conhecer o meu esposo, nós falávamos muito da capital, Estocolmo, e também da nossa rainha Silvia, não é? Então, assim, era o que era mais que a gente se preocupava em saber, é só isso. Mas depois que eu o conheci,
ele me contou muito mais sobre a Suécia. E quando eu vim pra cá, eu só pensei numa coisa. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para eu me dar bem. E foi assim um pensamento positivo, porque eu não tinha muita expectativa, porque eu nunca tinha vindo à Suécia. Eu já tinha viajado antes à Alemanha, então já tinha visto outro país muito desenvolvido na Europa. Sim. Mas assim, eu pensei, deve ser a mesma coisa, parecido, né? E foi mais ou menos parecido, só que a língua era completamente diferente. Mas isso que você falou é muito importante. Você veio com a cabeça de que você tinha que fazer isso dar certo. Exato. Eu acho que essa é a chave para quem Exato. quer se dar bem em qualquer lugar do planeta, né? Porque eu vim também com essa cabeça pra Suécia. A gente veio não porque foi tipo, vamos morar lá porque é nosso sonho. A gente veio porque a gente tava numa situação financeira difícil e precisávamos de trabalho, dinheiro. Então foi por isso que mudamos pra cá. Eu e meu marido morávamos em Portugal na época. E na minha cabeça foi isso também, vai ter que dar certo. Eu acho que a pessoa tem que ser positiva de qualquer Tem que jeito, ser, né? porque se a pessoa já chega com um pensamento negativo, isso aí vai acarretar outros problemas depois, entendeu? Mas assim, como o meu esposo, ele era muito animado, ele gostava muito de até falar português, e eu me sentia assim, mas assim, à vontade, assim, então, se eu falar errado o sueco, não vai ter problema não, porque ele fala errado português mesmo. Sim. Então eu vou aprender sueco, vou falar errado, todo mundo vai me entender, então já vim com esse pensamento, eu vou aprender sueco o mais rápido que eu puder. Muito bom, é excelente. É o pensamento que todo mundo que tá chegando aqui tem que ter, né? Exatamente. Qual foi o maior choque cultural que você teve aqui? Primeiro de tudo, eu acho que foi aquele carinho, aquela coisa, como é que a gente pode dizer? O aconchego, o calor humano, o calor humano. Porque quando você chega na casa de alguém, você quer dar um abraço, dar um beijo no rosto, aí bateu aquele choque cultural. Eu já cheguei beijando a pessoa, aí dei um abraço, beijei no rosto, a pessoa ficou assim, parada. Aí eu digo, meu Deus, desculpa, eu fiz alguma coisa errada? Mas assim, e depois, logicamente, a maneira deles serem muito calados, às vezes não falam muito, não dão muita opinião. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de falar, e às vezes me sentia até assim, faladeira demais, sabe? Aí eu tinha que me conter. E também nos ônibus, assim, no transporte público, as pessoas não olham pra você, não conversam com você. Não. Eu achei assim, meu Deus, que povo mais chato. A gente tá aqui, nem dá uma olhadinha, nem conversa, nem nada. Mas assim, a gente se acostuma, não é? A gente se acostuma. E hoje você deve procurar, sei lá, se você entra num ônibus e tem um lugar vazio, você vai pra aquele lugar vazio. Você vai né? pro lugar vazio, vai mesmo, porque você não quer sentar perto de ninguém, não. Exatamente. Aí daqui a pouco você entra a pessoa do teu lado e fica assim... Exatamente. A gente se acostuma, né? A gente se adapta. Mas aquela coisa do choque cultural era mais assim, com pessoas mais, não vou dizer velhas, assim, idosas, não. Mas assim, com os jovens era mais fácil de ter comunicação, porque achava legal conversar com brasileira, tal, podia falar inglês. Mas assim, quando a gente se encontra com pessoas desconhecidas, era bem mais difícil. Sim, entendo. Perfeitamente. Eu pensei nisso. Você sente falta do Brasil? Do que mais você sente falta? Bem, sinto sempre falta do Brasil, da minha família, principalmente. Sinto falta da praia. Da praia. Eu adoro a praia, meu Deus do céu, como eu amo. As praias do Brasil são muito boas, né? E eu sou pernambucana, lá em Pernambuco tem cada praia boa danada. Imagino. Então, assim, vontade de estar com as pessoas, conversar com aquelas pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou. Sim. Tá entendendo? E que ainda tenho muito amor por todas vocês que estão aí do outro lado do Brasil. Mas assim, principalmente estar com família, com amigos e comer aquela comidinha brasileira que a gente pode escolher qualquer lugar. Hoje eu quero comer isso, amanhã eu quero comer aquilo. Bom demais, né? Não é? O Brasil. Muito bom. Não tem coisa melhor do que o De norte Brasil, a sul, a gente. comida Não tem. brasileira é maravilhosa. Muito boa. Então a gente deu uma pausa na nossa entrevista para comer um pão de queijo. Tá uma delícia, obrigada. E um cafezinho. Um cafezinho. E vamos continuar aqui. Já deixa o seu like se você tá gostando desse vídeo. E vamos continuar agora fazendo perguntas sobre a parte profissional, tá bem? Você já era professora no Brasil? Como foi validar o seu diploma aqui na Suécia? Fala um pouquinho sobre esse processo. Ok. Então, quando eu cheguei aqui à Suécia, em 1991, eu já tinha terminado meu curso de letras, né, línguas e literaturas, e ele estava todo em português, né, toda a documentação em português. E daí quando eu cheguei aqui, eu deixei a documentação naquela época, né,
no Arbetsförmedlingen, porque eles Que é traduziam. o centro de emprego, né? Mas antigamente, naquela época, né, em 1991, eles traduziam. Na minha época também traduziram. Hoje em dia não precisa mais traduzir, né? Mas assim, foi dessa maneira que foi o começo de tudo. E depois que fui traduzido, eu comecei a procurar emprego. E daí foi meu primeiro trabalho na Folkuniversitetet de Gotemburgo em 1993. Como professora de português. Como professora de português. Para estrangeiro, né? Para estrangeiros, E também depois que eu já tinha estudado mais ou menos uns 6 meses de sueco. Ah. Então eu aprendi o sueco muito rápido mesmo. Porque você já falava alemão, você falou, né? Eu fiquei sabendo por aí, pelos grupos, que você dá aula também de sueco para recém-chegados. Como Verdade. que é essa parte de você? Como foi o interesse assim de dar aula de sueco para estrangeiros? Como é que funciona isso? Na verdade, tudo isso começou na Associação Brasil-Suécia, né, onde eu sou a presidente. E lá nós tínhamos um curso especial, era de português para estrangeiro, e o curso de sueco não existia ainda. Mas como muitos brasileiros começaram a chegar e pediram para a gente ajudá-los, daí foi que surgiu essa ideia. Em 2016, então, eu dei início ao projeto de aula de sueco para brasileiros, os que estavam aqui, lá, morando em Gotemburgo, né? Eram aulas presenciais. Na associação? Na associação. E aí você oferecia de graça? Como era? Era um preço simbólico. Nunca sim. era de graça, porque também tinha que ajudar a associação, né? Claro. Porque o espaço era da associação. Sim. Então, assim, para também ajudar a nossa associação. Depois que aconteceu tudo isso aí da pandemia, né? O pessoal ficou meio disperso. E aí eu pensei, algumas pessoas começaram a me procurar e perguntar, cadê aquele curso de sueco que você fazia? Eu digo, não tenho mais condição de fazer nada, né? Porque não tem um local e também está na pandemia. Daí que eu fiz, eu acho que eu vou fazer online. Já que eu estava também fazendo aulas de português online pela Folkuniversitetet, que não podíamos nos encontrar. Pronto, eu falei, por que não? Foi você assim que criou surgiu. curso Aí online. agora o curso é o meu curso, não tem nada a ver com a associação. Aí eu criei o curso online, né? É o curso de sueco Clara Neto, que é o nome que está no Instagram. E aí as pessoas começaram a se inscrever e aprender. Agora é o básico para poder facilitar, né? Quando a pessoa for para o curso sueco do SFI, o tão famoso SFI, que quando a pessoa chega no SFI não vai encontrar tantas barreiras. Já tem uma base, Já né? tem uma base, trabalhamos com gramática, com tudo que você pode Olha, imaginar. gente, todas as informações da Clara vão ficar aqui nesse vídeo, tá? Vou deixar aí Instagram, curso, tudo. Então todas as informações que ela tá falando aqui, vocês vão encontrar aqui no vídeo. Mas voltando um pouquinho, que eu acho que não ficou claro. Como que foi pra validar? Você mandou pro Skolverket, que foi o Ministério da Educação, seu diploma, depois de traduzido. Que na época se chama Högskoleverket, né? Aí eu mandei pra lá e eles validaram o português. Aí já validaram ou você teve que completar na universidade? Português não, nada. Agora, a língua espanhola eu mesma fiz com a complementação aqui na Universidade de Gotemburgo. Ok. Eu sempre digo aqui, mas é na Sim, Universidade exato. de Gotemburgo. Na Suécia, porque a gente está em Estocolmo aqui agora. na Suécia, porque ela gente. mora em Gotemburgo e a gente está fazendo a entrevista em Estocolmo. Desculpa. Tudo bem. Ok, então já que você tem um monte de cursos, está sempre ensinando pessoas, qual dica você dá para quem está iniciando o aprendizado de uma nova língua? O primeiro de tudo, determinação e ter interesse, não é? Porque se você não tem interesse, vai começar, né, surgir barreiras. Então, e outra coisa, não desistir. Não desistir, porque a língua sueca não é uma língua tão difícil. Não. Mas pode para algumas pessoas ser muito difícil, para outras ser mais fácil. Mas para aquelas que acham que é muito difícil, por isso que eu digo, tentem aprender aos poucos. Não também colocar tanta expectativa que vai ser rápido, porque isso também é um problema. Cada pessoa tem um processo, né? Exatamente. Um tempo. Algumas já tem, parece, uma predisposição de aprender línguas, que aprendem assim muito facilidade, rápido. né? Outras têm que sentar a bunda e estudar. Eu sou do grupo que tem que sentar a bunda e estudar. Mas assim, eu acho que tem que estudar mesmo, já que vocês estão morando aqui na Suécia e vai facilitar muita coisa. Vai abrir portas, vai. Com certeza. E sempre estar estudando, e assistindo televisão, e escutando Conversar com rádio, pessoas, conversar com né? pessoas, qualquer lugar que você tiver, fala errado, mas fala. Então assim, isso que faz com que a pessoa aprenda, porque eu também não falava correto, mas eu falava, e as pessoas me entendiam. Então,
Tem que haver essa comunicação para que você se sinta, oh, que legal, eu estou conseguindo falar alguma coisa. Aí quanto mais você vai se animando, vai melhorando. Verdade. Não é? Então, Isso mesmo, concordo com tudo. Tantos anos trabalhando aqui, né, como professora, na sua opinião, qual é a melhor e a pior parte de ser professor na Suécia? Essa é uma questão bem difícil de responder, mas como eu já trabalho há muitos anos, não é? Já passou por tudo, Já passei né? por muitas coisas já. Eu acho assim, para mim, como professora, o mais difícil é a aceitação. Você, como estrangeira, tem uma aceitação dos alunos. Então, para você ser uma boa professora, você tem que mostrar realmente, né, capacidade. No início, então, no né, início, você diz. Exato, porque se você não tem, assim, até moral para dar para os alunos, eles passam por cima. E isso daí é o mais difícil, para você realmente chegar e conquistar os alunos, porque a maioria não está acostumada a encontrar com um professor estrangeiro. E outra coisa que você também não deve se preocupar como professor é se eles rirem, porque você comentou, falou alguma coisa e pronunciou errado. Então não tem problema também. Então eu sou uma pessoa assim, muito segura sobre o que eu sou, sobre o meu conhecimento, a minha capacidade de ser professora. Então isso não me abala. Se eles rirem. Então essa parte pode ser para as pessoas que tenham vergonha. Pode ferir um pouquinho, pode ferir, né? Assim, o orgulho. Mas assim, eu não. E realmente a língua sueca, você tem que realmente estudar bem, porque para ser professor você tem que ter uma língua, a linguagem muito boa com os colegas e entender o que você está lendo. São muitas reuniões Muitas pedagógicas, reuniões. né? Muita burocracia que a gente Tem tem que aqui, participar né? muito, você sabe que você é professora. Sim. Então, assim, eu não acho isso, no meu caso, como um problema, mas é um desafio, vamos dizer. Porque quando você já chega para dar aula, você tem que estar preparada para isso. Você passa pelos cursos na universidade, mas assim, uma coisa, a realidade da escola e a realidade do curso não é a mesma. Não. Agora, o que é muito bom de ser professor? O que é muito bom, que eu adoro os meus alunos. É um carinho que eles têm, isso para mim é o que me motiva a ser professora. Porque quanto mais aquele amor de aluno para mim, é o feedback, né? Então, assim, e ver os meus alunos aprendendo, no caso, a língua que eu estou ensinando, né? Pode ser o português, desenvolvendo o português, ou, no caso, o espanhol. Então, esse amor, essa conexão positiva é a melhor coisa que tem. Muito bom. E eu gosto muito também, só para terminar, eu gosto muito também do sistema sueco. De educação. E eu gosto. Então, a sua experiência profissional na escola foi toda na Suécia? Você não chegou a trabalhar no Brasil? No Brasil eu fiz o curso, né, de línguas, letras, mas eu só fiz a prática, no caso. Quando eu vim para a Suécia, foi que eu comecei a trabalhar como professora, ou seja, toda a minha vida profissional começou aqui na Suécia. Então a sua pedagogia é toda sueca? É sueca. Eu misturo um pouquinho umas coisas assim que eu gosto, mas é sueca mesmo. E você já teve outros trabalhos aqui na Suécia ou sempre trabalhou como professora? Não, no início o meu primeiro emprego foi como spediteur, se diz. Então, com transportes internacionais, eu trabalhava numa empresa que fazia transportes internacionais e eu, por falar vários idiomas, eu tive facilidade de conseguir esse emprego. E qual era a sua função? Eu fazia Trabalhar com cargas, liberação? Com tudo. As pessoas queriam fazer um transporte, por exemplo, de carga daqui da Suécia para a África. Então eu fazia todo o projeto, a parte o protocolo todo. Ok. E falava com as empresas e tudo isso. Então o spediteur trabalha com transportes internacionais, terrestres e aéreos. Eu era assistente na época, né, do meu chefe. Mas assim, para mim aquilo ali era mais uma maneira de me sustentar, né? Porém, eu gostaria mesmo de trabalhar como professora. Por isso que depois eu parei com tudo e voltei a trabalhar. Quer dizer, voltei à minha área de pedagogia e... Então você se sente realizada como professora? Me sinto, totalmente. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos seus projetos, que você tem muitos projetos sempre, né? Eu gosto. Exato. Então eu sei que você tem projeto de literatura, de teatro. Fala um pouquinho agora dos seus projetos. Então, esse projeto da literatura, ele deu início na Associação Brasileira, né? Que nós temos também muitas atividades infantis
como associação, era importante ter um espaço para as crianças, e daí que nós já recebemos também escritores, que também fizeram contação de historinhas, e eu falei, bem, já que não tem escritor todo o tempo, eu vou começar eu mesma a fazer. Daí eu comecei a fazer e deu certo, porém, eu queria expandir tudo isso aí, e sair da associação e ir para outros lugares. E comecei a fazer contato com as bibliotecas, Casa de Cultura, de Gotemburgo, e também até aqui na Embaixada do Brasil. E fui fazendo isso porque a cultura brasileira, ela tem que sair, né? Ela é uma coisa muito importante para mim, e colocar para as crianças o que nós vivemos no Brasil, na literatura brasileira. Então, eu queria muito que as crianças que estavam ali, as brasileiras, filhos de sueco brasileiro, que elas entendessem a nossa cultura. E como é que elas iam aprender a cultura de uma forma formal? Não, uma coisa mais lúdica. Então, a literatura brasileira, através de contação e também de uma forma teatralizada. Daí que eu tive a ideia, por que não fazer um teatrinho infantil? Porque ninguém nunca fez. Eu vou fazer, eu gosto de falar, eu sou muito extrovertida. Daí eu comecei a fazer sozinha. E aos poucos eu fui colocando pessoas, chamando, você gosta de participar? E outras pessoas acharam legal. E hoje em dia o que eu faço é tudo voluntário, na verdade, não é com lucros, né? Sem lucros, mas é uma coisa que não sou eu. Todo mundo junto, né? Se inspira na literatura brasileira. E agora o projeto atual é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Sítio do Pica-Pau é um grupo de pessoas, com um grupo, né, meus amigos, né, que também acham legal. E a gente começou esse ano, em abril, na Embaixada do Brasil. Foi um sucesso, eu acho, né, porque foram muitas crianças. As crianças amaram, eu estava lá com Sofia. Foram muitas crianças, mas assim, eu quero dizer que não é um teatro, é uma coisa amadora mesmo, é uma brincadeira, não é? Eu chamo de teatrinho porque a gente tem personagens agora, não sou só eu lendo e falando sozinha. E qual é a ideia para o futuro, para esse projeto? É dar continuidade a essa história do Sítio do Pica-Pau, porque agora é mais uma introdução do sítio, né? Depois eu quero trazer mais personagens do sítio. E realmente eu acho que esse é um projeto que é muito lindo, porque é clássico da literatura brasileira. E o Monteiro Lobato, que as crianças aqui devem já conhecer, a boneca Emília, mas tem tantos outros personagens que a gente tem que, né, divulgar a cultura brasileira dessa maneira. Exato. Então agora a gente vai para a parte que as pessoas adoram aqui do canal, que é a parte da bandeira. Eita, poxa. Eu vou te fazer perguntinhas sobre coisas básicas relacionadas à Suécia e você responde, levanta a bandeira. Aí você pode acrescentar alguma coisa se quiser ou não. Certo. E temos uma participação especial hoje na entrevista de Lourdes, porque já tentamos tirar ela daqui, mas ela sempre volta. Então agora a gente vai para a parte final da nossa entrevista, que é a parte das bandeiras. Ela já tem as bandeiras, é Clara, e ela vai levantar agora a bandeira com a resposta. Começando, qualidade de vida. Quer falar alguma coisa? Suécia, um país muito seguro para se viver. Muito seguro, né? Para mim isso é muito importante, a qualidade de vida, a gente não ter medo de andar nas ruas ou de possuir alguma coisa, né, de valor, nesse sentido. E também na parte burocrática, que muitas coisas aqui funcionam rapidamente. Comida. Nunca vou deixar de amar a nossa comida brasileira, nossa feijoada, não muito é? Boa, Nossa né? moqueca, pão de queijo, né, Flávia? E tudo de bom que a gente tem no Brasil. Povo mais nacionalista. O que você acha? Quem é mais nacionalista? Brasileiro ou sueco? Brasileiro. Você acha que é brasileiro? Brasileiro é mais nacionalista, com certeza. Eu sou muito nacionalista. Não falando de política. Não, não tem nada a ver com política. Tem nada a ver com no política. sentido de tenho orgulho de Tenho orgulho de pertencer ser onde eu brasileiro. pertenço. Tenho orgulho da minha cultura, da minha língua portuguesa, que é muito linda. E é isso, acho que a gente tem que realmente investir no que a gente gosta. Por isso que eu estou investindo na cultura brasileira na Suécia. Educação. Eu, como educadora e professora aqui na Suécia, eu realmente aprecio a forma do trabalho da escola sueca. Da democracia, né? E a igualdade
para as crianças, menino e menina, que eles podem escolher o que eles querem ser, sem serem taxados de coisas absurdas. Então, eu prefiro uma educação com liberdade. Segurança. Você já falou até um pouquinho, né? Segurança na Suécia, com certeza. Serviços públicos. Também. Eu prefiro aqui na Suécia. Funciona bem, né? Na verdade, para ser sincera, eu já moro aqui há 31 anos e praticamente a minha vida toda adulta tem sido aqui na Suécia. Tá mais tempo aqui do que no Brasil agora, né? Tem mais tempo aqui né? do que no Brasil, exato. Então, assim, eu não posso dizer tantas coisas sobre o Brasil hoje, mas eu creio que quando eu vou de férias eu percebo a grande diferença. Sistema de saúde. Suécia, porque para todos. No Brasil, o melhor sistema de saúde é para os ricos, né? E essa desigualdade de classe social é muito triste. Então, aqui na Suécia, você pode ser rico ou pobre, você também tem o mesmo direito. E eu posso falar isso porque eu já precisei e tive um serviço assim top. Se fosse no Brasil, ia gastar tanto dinheiro que acho que eu tinha morrido já. Inverno ou verão? Eu prefiro o verão, né? Nos dois lugares. Porque o verão sueco é lindo, maravilhoso, e o verão brasileiro também. Eu acho assim, não tem coisa melhor do que você estar na Suécia no verão sueco, quando faz bom tempo, né? Quando faz bom tempo. E no Brasil, logicamente, é a época mais gostosa, né? Então os dois verões são lindos, viu? Pra finalizar, vodka ou cachaça? Eita, nenhum dos dois. Não bebe? Não bebo álcool. Água. Água, tá bom. E a água daqui é muito boa, né? A gente bebe água da torneira, Da torneira, é muito boa. Pronto, gente, estamos chegando ao final da nossa entrevista, então. Gostaria de falar alguma coisa para finalizar, Clara? Eu gostaria de dizer que é muito importante nós mantermos acesa aqui o nosso amor pelo nosso país, mesmo fora do Brasil, porque às vezes eu fico escutando pessoas falando mal do Brasil e a gente não deve falar mal de um país que nos deu tanto, né? Mas assim, continue amando a Suécia, amando a língua sueca e não deixem as raízes, né, do seu país. Então, tchau, muito obrigada, Flávia, aqui por... De nada, muito obrigada. Por esse momento. Eu que agradeço. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista também. Se inscrevam no canal se não estão inscritos e podem compartilhar nossos vídeos à vontade. Todos os contatos da Clara estarão aqui na descrição desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então agora, Vê se tá bom. vou focar aqui em você, botar a mão aqui na sua cara que é pra ela focar em você. Ai, meu Deus. Vai botar aí. Gostou de você? Gostou de você? Ai, meu Deus, essa água aqui. Quer mais? Quer mais água? Eu posso pegar na vasca. Tá bom. Tem uma coisa que eu queria te dizer. Fala, o que é? Eu queria dizer o seguinte, que eu, na verdade, eu nunca trabalhei no Brasil. Eu só terminei o curso de morar aqui. Então agora vamos pra parte final. Já deixa o seu like. Tudo bem, quer mais água? Quer mais água? Começa de novo. Vou começar. Qualidade de vida. Cuidado pra não cobrir seu rosto. Não baixa de novo aí que eu vou colocar de novo. Se você faz assim, aí cobre seu rosto lá, tá?